Salve, salve, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Lu Magalhães e esse é o meu, o seu, o nosso Pod Band na sua estreia aqui, direto da Band Bahia. E eu tô muito feliz, emocionada, porque a gente vai falar de histórias. A gente vai falar de mulheres que não mudam de vida por impulso. Elas mudam porque crescem, porque entendem que permanecer onde não cabe mais também é uma forma de se abandonar. Existem mulheres que equilibram agendas, outras equilibram sonhos. E existem aquelas que equilibram correria, maternidade e ainda encontram força para continuar crescendo. Hoje não é sobre uma virada romantizada, não. Vamos falar de virada real, virada de chave, aquela que nasce do processo, aquela que nasce do estudo, da troca, do trabalho silencioso, da coragem de não se abandonar. Eu sou Luciana Magalhães e hoje as minhas convidadas são mulheres especiais. E você, que virá para o nosso Pod Band, não vem só contar sua história, você vem também para se posicionar. Assim, quero dar uma boa noite a elas, as nossas queridíssimas convidadas. Estou aqui com doutora Alice Oliveira e doutora Ivana Rodrigues. Boa noite, queridas. Sejam muito bem-vindas à nossa estreia. Boa noite, Lu. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Muito obrigada por esse convite. Uma alegria enorme estar participando, né? Participar essa noite desse bate-papo com vocês, amigas tão queridas e mulheres inspiradoras, a qual eu tenho um orgulho de conviver e compartilhar histórias. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos também. Eu sou Ivana Rodrigues. Estou muito feliz desse convite. Eu admiro muito o Lu, admiro muito seu trabalho artístico, você como profissional, você acha que você é uma mulher incrível, mãe, todas essas palavras, né, que você proferiu pra gente, cabe a você também. Você é uma inspiração para todas. Uau! Gente, calma. Vamos começar o nosso programa. Não deixar para emocionar no decorrer do programa. A doutora Alice, mulher que construiu uma carreira com autoridade, com estudo, com posicionamento. Resultados que existiam antes dessa virada de chave. Você que é uma mulher bem-sucedida, antes de qualquer mudança, de qualquer pensamento de virar a chave, por exemplo, o que você construiu até aqui não se apaga. Pelo contrário, tudo isso é base, foi uma construção. Se você hoje tivesse que definir, não pelo título que carrega, mas pela mulher que sustenta tudo isso, quem é a Alice Oliveira? Pronto, Lu, então, né? Muita gente, né? Ainda vou me apresentar brevemente. Eu sou Alice, eu sou médica otorrinolaringologista, sou casada, mãe de 2 meninas. Eu acho que é mais um ponto em comum que a gente tem, né? Todas somos mães de meninas aqui. E assim, como você mesmo disse, né? Filha, esposa, amiga, e como você mesmo disse, além do título, né? Hoje eu me defino mais como uma mulher de coragem, né? Sair do lugar comum, quebrar alguns conceitos e tentar reinventar exige coragem. Então, talvez hoje essa seja a palavra de definição. Pois é, doutora Ivana, você que vem de uma área que exige lógica, controle, estrutura, que é o direito, genuinamente falando. E hoje você está mudando, virando a chave. Você escutou algo interno e decidiu seguir o coração. Mas como foi ter essa coragem de ouvir esse chamado? Da Ivana? Foi muito desafiador, inclusive por julgamentos, né, externos. Mas quando a vontade é genuína, né, e a gente se coloca como prioridade e a gente resolve não desistir de nós, né, a gente resolve não se abandonar, tudo fica fácil e fluido. Eu não me arrependo em momento nenhum. Eu sou muito feliz com a minha escolha, né, com essa transição de carreira que eu estou fazendo. E cada dia, por mais difícil que seja, mais cansativo, eu tenho a certeza que quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu durmo feliz, sabe? É incrível. Eu
Estou muito realizada com isso. Vamos contar um pouquinho da Ivana antes da virada. A Ivana advogada, a Ivana ainda mãe, a Ivana que sentiu esse incômodo. Essa Ivana não era feliz? Por que eu pergunto isso? Porque, por vezes, a gente, quando demora, leva um tempo para virar a chave, muitas pessoas, e a gente também questiona, pô, será que eu não era feliz? Não, às vezes você é feliz e está tudo bem, mas em algum momento isso acendeu o seu coração, queimou o seu coração, a ponto de você decidir mudar. O que não significa que havia uma Ivana infeliz. Lógico. Como foi esse processo, assim, a Ivana antes e a Ivana mudando? Bom, eu me considero uma pessoa feliz, né? Eu sou uma pessoa alegre de alma, de coração, e sempre fui. Eu acho que direito, inclusive, é um curso básico que todas as pessoas deveriam fazer. Super concordo. Matérias, né, como direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, são temas que são primordiais, né, para a vida humana. E assim, não me arrependo, né, eu sou especialista em direito do trabalho, especialista em direito público também. Eu, inclusive, advogo até hoje, né, continuo advogando, mas surgiu não digo um vazio, mas como se eu não sei, eu simplesmente senti esse chamado dentro de mim. Era algo que eu já pensava, né? Quando eu fiz o vestibular, lá atrás, eu queria medicina, enfim, acabei fazendo direito. E, como falei, né? É um curso incrível. E eu resolvi, depois que eu tive minha segunda filha, né? Eu tenho 2 filhinhas, eu tenho Maria, de 5 anos, e Júlia, de 2 anos. Na verdade, quando eu tive minha primeira filha, minha primeira filha estava com 9 meses, eu resolvi fazer o vestibular, né, para medicina, que era aquele sonho que estava lá escondido. Pós-pandemia também, eu acho que a pandemia mudou a cabeça de muita gente, fez com que a gente, né, nos colocasse em primeiro lugar, vendo tanta gente, né, infelizmente falecendo, outras ficando com sequelas gravíssimas, né, do Covid. Então, assim, eu tenho uma coisa muito, assim, minha. Eu acho que a gente tem que fazer a vida valer a pena, né? A gente não está aqui só para existir. Eu acho que a gente tem que ser feliz diariamente e fazendo o que a gente quer e o que a gente almeja. E nesse momento, né, lá atrás, eu sonhei e hoje eu estou quase realizando. Ela é quase médica também. Daqui a um ano já. Pois virar a chave, é importante que a gente deixe isso claro, não é negar o passado. Perfeito. É honrar tudo que ele te preparou para ser hoje ou a partir de então. Queria que vocês pensassem um pouquinho e dissessem assim, o que vocês trazem desse passado e que é importante que vocês querem levar para essa virada de chave, para essa nova vida? E no caso do doutora Alice, qual é a verdadeira virada de chave? Então, Lu, essa é uma questão muito importante que você colocou, né? Como a Ivana também citou, assim, às vezes a gente tá feliz, tudo parece perfeitamente no lugar, né? A rotina perfeita, a vida perfeita, tudo aquilo que a gente construiu com carinho, né? Então, assim, não é negar e tudo que a gente viveu, toda a história que a gente percorreu, mas às vezes é só tornar ela mais real, mais viva, poder ter a chance de compartilhar história, ter a chance de mudar a vida, de impactar, de tocar a vida de outras pessoas, de tocar a vida de outras mulheres com nossas descobertas, né? Os processos que a gente passa, né? E nós mulheres, após a maternidade, muda muito realmente, muda a nossa cabeça, muda nosso corpo, muda nosso relacionamento, né? Nossa forma de ver o mundo. Então, a gente acaba tendo um desejo de priorizar, né? A gente precisa priorizar coisas que a gente valoriza, né? Que é o que a gente quer. Ter mais tempo de estar com nossas filhas, ter mais tempo de estar com o marido, poder se sentir mais segura, se sentir mais confiante, se sentir mais bonita. Então, a gente ter a chance de poder dar esse novo passo e poder compartilhar com outras pessoas, com outras mulheres, isso eu acho que é uma virada de chave importante. Não guardar essa história pra gente, entendeu? Então, a chance de compartilhar com outras pessoas e poder tocar outras pessoas, como a gente foi tocada com um chamado, também é uma grande virada. E o que ninguém vê por trás dessa virada? Teve culpa, teve medo de decepcionar e de se decepcionar também. Às vezes a gente vira a chave e
quando vai ver, não era nada daquilo que a gente imaginou um dia, que a gente quis um dia. E como foi, o que é que ninguém vê e que hoje vocês podem compartilhar? Ai, em Alice, são tantas coisas, mas eu acho que o primordial são as renúncias, né? Os receios, os medos, né? Eles existem, o medo de fracassar, mas eu coloco na cabeça que quando esses pensamentos ruins, né? Eles começam, né, intrusivos, né? Eles ficam ali perturbando, eu corto, penso, não, a gente tem que ser positiva, a gente tem que pensar que tudo vai dar certo. E no final, tudo dá certo. Mas em algum momento vocês pensaram, será que eu estou enlouquecendo? Sim. Perfeito. Na realidade, o que muita gente vê, na realidade, já é a mudança, né? Já é a chave virada, já é a nova pessoa, mas ninguém vê a confusão que a gente passou até lá, né? É isso a briga mental, aquela pergunta, né? Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? O julgamento, né, até esse processo, né, pai, mãe, esposo, amigos, entendeu? Então, tudo isso, quem está de fora não vivencia, né? Mas depois, no final, tudo dá certo. Por quê? Porque a gente se transformou na pessoa que a gente desejou ser, a gente construiu aquilo, percorreu esse caminho, então a gente se mostra uma pessoa segura, uma pessoa confiante. Então, o resultado acaba sendo positivo. E assim, uma coisa que vocês trazem aqui pra gente é justamente a escolha, a decisão. E esse momento, no momento em que você se propõe a mudar, que é nesse íntimo, é só você e Deus, você e sua espiritualidade, você, sobretudo você, porque quem vai sustentar essa decisão, essa escolha, são vocês, somos nós que decidimos mudar. E nesse momento, eu acho que cai algo assim, uau! E as pessoas vão julgar, as pessoas vão se intrometer em sua vida, mas o que é que eu penso sobre isso? As pessoas vão julgar vocês decidindo ou não, vocês virando ou não a chave ou a vida. E matar esse medo do julgamento é muito importante, né? A gente precisa matar essa pessoa para conseguir seguir com essa mudança. Exatamente. E assim, a gente, quando decide, a gente tem que decidir para valer. Exatamente. E para frente é que se anda. E o julgamento, eu fico muito preocupada quando as pessoas falam de julgamento, porque ele vai existir em qualquer lugar, qualquer tempo, com qualquer pessoa. Você não pode deixar matar, morrer um sonho por conta do julgamento. E vocês estão vivendo esse momento, vocês decidiram e estão sustentando essa decisão. Então, antes de qualquer coisa, parabéns por essa decisão. E aí eu quero que, a Ivana falou um pouquinho da decisão de mudar de carreira, e eu quero que a Alice fale um pouquinho do que tá desses pensamentos intrusivos e qual a decisão, se ela quiser compartilhar. Mas assim, não importa qual seja a decisão, qualquer mudança, ela é sentida, ela é proposta e ela é aceita por você. E isso é o que importa. Essa questão do julgamento, assim, eu costumo dizer que assim, né, a gente teve um grande influenciador na história e nem ele agradou a todo mundo, né? Então, assim, a gente não, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter claro na nossa mente, não, a gente não vai agradar a todo mundo. A pessoa que a gente tem que se preocupar inicialmente é a gente, né? A gente, pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossas famílias que às vezes pode estranhar no início a mudança, mas em algum momento vão apoiar, vão aceitar, né? Quando a gente mostra que aquela decisão é importante para nossa vida, para as nossas vidas, né? Eles vão sentir. Vão sentir, exatamente. Nossa vibração, nosso desejo por aquela conquista acaba mudando. Então, todo mundo nos vendo felizes, buscando aquilo, vão acabar apoiando. Então, a gente não tem que ter o medo de julgamento dos outros. Quem não estiver andando com a gente, quem não estiver alinhado com o nosso pensamento, com o nosso propósito, não precisa ficar. Quem for de verdade, continua. Segue com a gente. Uau, é sobre isso. E assim, eu tô um pouquinho à frente de vocês por conta de virada de chave, de decisão, de escolha. E posso assegurar, meninas, é de verdade. Quem é de verdade fica com a gente. Porque sentem a nossa verdade, sentem principalmente a nossa felicidade. E aí eu questiono, se alguém ama você, a pessoa que ama você verdadeiramente vai amar ver você feliz. Então, não tem volta. É pra frente mesmo e é só coração. Você é uma inspiração de uma virada de chave. Gente, eu tô então, muito feliz nesse programa, porque eu tô compartilhando com vocês, amigas de verdade, amigas reais, histórias reais e vidas reais. Sabe, por vezes tem mulheres que estão aí assistindo, escutando a gente, que não se permitem sonhar.
não se permitem escolher, mas principalmente não se permitem dizer assim, eu vou tentar, nem o tentar. E para vocês, mulheres que estão aí nos assistindo, eu queria que vocês pensassem como é bom se entregar para a gente mesmo e a gente aceitar o que a gente quer fazer, ouvir nosso coração e ressignificar a nossa vida, nossas escolhas, nosso pra frente, sabe? E aí eu lembrei agora, ex-tunc, ex-nunc. Vem por vezes, vem tudo que a gente passou, porque é uma construção. Ninguém muda do dia pra noite, ninguém muda sem ter construído algo. E é justamente isso que a gente está sustentando aqui. O fato de vocês serem duas mulheres já profissionais, bem resolvidas, e que um belo dia resolveu mudar. E é sobre isso. E quando a gente entende o nosso valor, a gente segura. A gente não aceita nada mais pela metade, nem só um pouquinho. Isso é grande. Vocês têm noção da dimensão, do pertencimento que hoje vocês estão sentindo, estão se apropriando. Vocês têm noção disso? Exatamente esse barulhinho que fica ali, ó, sussurrando no nosso ouvido, né? Às vezes tem algo maior, assim, não, esperando a gente. Tem algo maior, né? Alguma coisa muito mais grandiosa que não está cabendo mais no que a gente vive hoje. Então, às vezes, não é que a gente esteja insatisfeito ou infeliz com a história que a gente construiu. Às vezes a gente entende que talvez tenha um propósito maior, um chamado maior. Então, esse barulhinho, esse zumbido, né? Vou falar que para termos de otorrino, esse zumbido constante que a gente ouve e acaba movimentando a gente. Então, é um processo, um passo de cada vez e a gente vai construindo essa nova história. E seguindo o coração, que é mais importante. Eu estou emocionada de ver você, Ivania, já percorrendo esse caminho e você, Alice, começando esse chamado. E que de fato é um chamado. E a gente vai voltar aqui nesse Pod Band para falar que deu certo. Para falar que está dando certo. Porque não tem erro quando a gente para e escuta o nosso coração. Gente, é checkmate. E é lindo, e é uma delícia poder compartilhar com vocês aqui essas histórias que vão marcar a vida delas e a vida de vocês também. Porque quando a gente se apropria do que a gente é, do que a gente sente e entende que essa é a nossa verdade, não tem ninguém que diga o contrário. A gente vai e a gente ganha força e vai perdendo uma asa e depois vai construindo e vai... Gente, é lindo, é um caminho lindo e a gente precisa estar cada vez mais fortalecida. E fortalecidas com histórias de mulheres reais que vão estar aqui para somar com a gente e não para ouvir julgamento, para ouvir, você tá louca para ouvir? Como assim? E por que você com a vida tão bacana, tão perfeita, você decidiu mudar? Não é sobre isso, não é sobre o outro, é sobre o que arde aqui no nosso coração. Gente, estamos aqui no nosso Pod Band, primeiro episódio, e meu diretor já está ali. Lu, intervalo. Claro, diretor, que a gente vai para o intervalo. Afinal de contas, a gente precisa agradecer aos nossos queridíssimos parceiros e patrocinadores que acreditam nesse formato, que acreditam, sobretudo, nessas histórias contadas aqui. Então vamos lá, diretor, no intervalo e a gente volta já já. Não sai daí.
Estamos de volta com o nosso Pod Band aqui na Band Bahia. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros e patrocinadores que acreditam na força da comunicação e na potência das mulheres que passam por aqui. Porque projetos grandes não caminham sozinhos, eles caminham com quem verdadeiramente acredita. Antes do intervalo, nós estávamos aqui falando sobre o incômodo que acontece em nossa vida e aquele momento silencioso que a mulher entende que precisa crescer, que não dá mais para ficar naquele lugar, naquele espaço que não cabe mais ela. E é nesse momento que toda mudança tem um processo. Mas falar de processo exige falar também de estrutura, de direcionamento e principalmente de escolha, como nós falamos. E a gente quer agora falar que essa trava, né, a gente quer mudar, e tem uma mudança que quando a gente escolhe ser mãe, ou até não escolhe, ela vem na conta, assim, que é a maternidade. A maternidade, por escolha ou não, por decisão ou não, ela vem com uma série de mudanças que a gente, por vezes, não entende, não percebe. E às vezes dói, às vezes cansa. É normal, a gente não está romantizando nada, muito menos a maternidade. Mas vocês mudaram isso também, ressignificaram essa maternidade, porque vocês usaram a atividade física como parte dessa mudança. E isso fez todo sentido nessa transformação de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa mudança da maternidade com a atividade física sendo incorporada à rotina de vocês. Ivaninha, por exemplo, já era uma atleta, inclusive de competições de alta performance. Alice também, mas por um tempo ela deixou isso um pouco esquecido, e a virada foi também nesse quesito. Na vida de esporte, decidiu mudar e aceitou o esporte como inerente realmente. Mudou tudo. Mudou tudo. E hoje ela está aqui para contar essa história. Conta para mim. Quem começa? Com músculos, né? Aqui com músculos. Exatamente. E com sorriso. Então, vou começar falando um pouquinho, realmente, como você citou, a maternidade é um turbilhão de emoções, né? É uma coisa mais maravilhosa que acontece na vida de uma mulher. Um amor que a gente conhece sendo mãe é um amor que a gente não conseguiria explicar, né? Se não tivesse vivido. Mas, por outro lado, a gente perde muito a identidade na maternidade, né? Por um tempo, a gente deixa de ser... A gente vira mãe de Estela, mãe de Melissa, mãe de Júlia, mãe de Maria, mãe de Lulu, mãe de Bebel, e deixa de ser Alice, Lu, Ivana, entendeu? E a gente perde um pouco essa identidade. Então, para mim, meu reencontro com minha identidade foi justamente quando eu voltei a cuidar de mim, a voltar a cuidar do meu corpo como uma obrigação primária. Eu encontrei um horário, né? Não é um horário muito fácil. Né? Vocês compartilham comigo desse horário da madrugada, Bom Dia Conjunto, às 5 horas da manhã, mas eu tenho conseguido manter com regularidade e com lealdade, né? A essa nova versão que eu escolhi de mim. Então, tenho sido fiel a essa nova versão. Então, é o horário que eu encontrei para conseguir manter, para ser constante. Estou feliz, acordo com bom humor, muda meu dia, mesmo na chuva, mas foi a forma que eu reencontrei, né, que eu voltei a me encontrar, a me enxergar como Alice, como mulher, entendeu? Voltar a me admirar, voltar até para estar mais feliz e mais leve com minhas filhas, né? Com essa atividade feita, física feita, cumprida. Eu consigo estar com elas com mais alegria. Passar esse exemplo para elas também é muito bom. Elas verem o quanto eu dedico, né? Dedico ao meu corpo, dedico a mim, como eu cuido de mim, do meu amor próprio. Acho que é um bom exemplo para elas também. Então, assim, o exemplo arrasta, né? Uhum. Então, nossas filhas vendo a gente se exercitando, elas querem fazer igual. Então, é um hábito que elas vão cultivando desde pequenininhas, vão incorporando desde pequenas. Exatamente. Então, e minha filha hoje virou a chave também, né? A minha filha mais velha tá um orgulho, tá na academia, toda condicionada, enfim, tá lindo de ver. É o exemplo, né? Você, Ivaninha, você tem uma história longa sobre esse processo todo, porque você sempre foi atleta. Eu quero que você conte um pouquinho desse momento em que você não estava mais, não mais se reconhecia no seu corpo, porque você levou uma vida inteira com um corpo malhado e de repente
tinham crianças ao seu redor, marido, casa, trabalho e um corpo que você não mais se reconhecia. E de repente foram quase 15 não, quase 30 quilos a mais. Eu treinei durante toda a gestação. Sim. Eu tive uma orientação, né, que é meu professor já da vida toda do CrossFit, que é Rodrigo Thanos. Ele é minha inspiração, ele é meu parceiro mesmo é o meu mestre, porque eu falo a ele, eu agradeço todos os dias, não só no treino que ele passa, mas ele me auxilia muito na minha saúde mental e emocional. Logo depois que eu tive minha última filha, eu engordei muito. Eu acho que por conta também da ansiedade, né? Porque imagina, eu engravidei de Júlia, da segunda, na faculdade. Então, assim, meu marido é maravilhoso, mas falou, acho melhor você trancar, porque você também tem que dar prioridade, né? Sua filha também tem que ser, sua família tem que ser prioridade na sua vida. E você não vai conseguir, né, trabalhar, estudar, enfim, ser 100% em tudo. E eu falei, você me dá uma chance? Eu quero ter a minha chance. Eu vou conseguir. Eu não vou trancar a faculdade, eu vou dar o meu melhor em tudo. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? Meu marido, meus pais, os pais dele, dentre outras tantas pessoas que me ajudam, né? Desde quem me ajuda a fazer o alimento dentro de casa, a escola, né? Que, enfim, que graças a Deus minhas filhas já estudam. Então, assim, mas... Fiquei emocionada aqui agora. Tá tudo bem, respira. Mas o agradecimento, assim, primordial é para a atividade física, eu acho. Porque o CrossFit, ele me deu foco, ele me deu disciplina, ele me fez aprender que você quer, você pode. Agora também você tem que pagar o preço. Por quê? Eu tentava treinar, não conseguia, poxa, porque tudo era prioridade. Então, assim, o que foi que eu fiz? A mesma coisa que Carol aqui. Eu falei, velho, eu preciso arranjar um horário que eu não falte. Qual era o horário? Acordar às 4 horas da manhã. Então, eu acordo às 4, aí já preparo minhas marmitas todas do dia inteiro, porque, né, já vou depois do CrossFit, já vou direto para a faculdade, para o trabalho, enfim. E aí, além disso, né, eu gosto de competição. Me falaram, depois que você tiver filha, você não vai competir. Se você me perguntar como é seu desempenho, como é sua performance, eu estou performando maravilhosamente bem, porque eu sei que é o máximo que eu posso dar. É a mesma Ivaninha que era antes das filhas, antes de tanta carga, né? Profissional, emocional, mental. Não é a mesma. Eu não tenho mais 20 e poucos anos, né? O tempo foi passando, né? De fato, como eu falei, as prioridades mudaram, mas eu sou atleta. Eu participo de competições e, assim, uma coisa que preenche meu coração é as pessoas que estão lá assistindo me verem como uma inspiração. Então, assim, graças a Deus eu tenho muitas pessoas, né, que me colocam pra cima e eu uso essa energia, né, positiva desses meus fãs, brincando, mas desses Nós meus também. fãs, Nós também. dessas pessoas que me transmitem amor para me impulsionar. E, assim, da mesma forma que eu sou inspiração para eles, todos eles são inspirações para mim. Eu sou muito grata a todos eles, enfim. E é isso. E você também precisa ser uma inspiração para você, porque você é incrível, Ivaninha. Você é incrível e você precisa ter mais isso, assim, sabe? Ter mais esse pertencimento Essa que você certeza. é incrível, mulher. Quem te acompanha nessa vida e viu você ressignificar um corpo, mas não era só um corpo, era uma vida que você renunciou para ter outro filho e aconteceu, uma vida que você estava dedicando para outras pessoas, que a faculdade, essa é uma dedicação que você vai dar para outras pessoas. Eu vi essa semana você cuidando de um idoso e falando, e enfim, você merece aplausos, sim. Se aproprie disso, obrigada. porque se existe alguém que merece ser ovacionada, merece milhares de fãs, esse alguém é você, sim, viu? E você, Alice Caroline, Todas nós. essa querida, gente, vocês não têm noção do que essa mulher representa, do que ela cultiva diariamente. E ela tem ressignificado outras tantas coisas, assim, tem aberto a cabeça para leituras,
que estão mudando pensamentos, tem mexido em corpo, cabeça e espírito. E esse tripé é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tríade que tem mudado a sua vida. É a tríade que está sustentando, né, a nova Alice, de fato, né? Depois, né, sempre o marco principal foi a segunda filha, né? Porque quando é uma filha só, a gente consegue lidar melhor com isso. Quando são duas, a gente... Duas, mas que veio. Duas filhas, marido, casa, secretária, trabalho, família da gente, original. Pois é, exatamente. Então, assim, é literalmente, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não? Quando são duas filhas, essa culpa é dobrada. Então, a ausência de estar em casa por conta do ritmo de trabalho intenso. Então, Lu, a cabeça, né, acaba não funcionando tão bem. A forma que a gente que a gente encontra para cuidar de mente, corpo e alma é justamente isso, né? Leitura, atividade física, mudar a alimentação, se apegar, né, à religião, independente da escolha individual de cada um. A espiritualidade, cuidar do seu lado espiritual, né? Cuidar da forma como você se relaciona com o outro. Então, isso tem sido uma tríade de sustentação importante na nova versão. E que a gente precisa estar vigilando, sim, gente. Exatamente. Precisa estar vigilante para que isso não se perca e, por vezes, a gente não deixe de priorizar. E aí, a gente tem até um combinado. Uma fiscaliza a outra. Exatamente. Isso é lindo. Tem que ser cumpridas. Mas o que é que para essas novas mulheres que eu estou vendo e que vocês estão vendo também, estão testemunhando essa transformação, o que é que precisou morrer? De verdade, que vocês não resgatam mais na Alice do passado, na Ivana do passado, para que vocês sustentassem essa transformação. No meu caso, foi o medo de agradar todo mundo, né? Perfeito. Matar isso eu ainda estou fundamental. tentando matar, porque eu sou uma pessoa... Eu ainda estou em processo. Eu consegui superar isso. E foi um passo importante, assim, sabe? A gente vive tentando dar conta de tudo, agradar a todos, resolver todos os problemas. E a gente acaba absorvendo tudo, adoecendo, enfraquecendo, esquece de cuidar de si. Então, assim, é lógico que a gente quer fazer pelo outro. Isso é uma parte importante das relações humanas. Mas isso não pode ser mais nossa prioridade na nossa vida. Perfeito. Entendeu? Não dá para agradar a todo mundo. Perfeito. Então, essa versão de Alice já não existe mais. E o que vocês precisaram se tornar para sustentar essa nova versão? Mulheres fortes, eu acho. Eu acho que focadas, determinadas. Mais conscientes. Eu acho que vocês vão concordar com uma palavra aqui que assim eu vejo em vocês. E não vejo um dia, e às vezes por vezes acontece, um dia tá ali, outro dia tá menos presente, mas aí vem uma busca e vocês se esforçam para buscar essa coragem de continuar investindo em tudo que vocês acreditam e no que vocês entenderam que precisava mudar a partir dali, daquele ponto, daquele dia. Vocês lembram a partir de que momento essa coragem para se tornar essas mulheres que vocês hoje são? Chegou o dia, sabe? Aquele dia, o marco, que a gente vai celebrar no próximo programa. Eu acho que a maternidade. Estaremos aqui juntas para brindar. A maternidade. Eu acho que no meu caso foi a maternidade da minha primeira filha. Mas... Eu vi, o mundo mudou para mim. E se eu me esconder na desculpa de que eu sou mãe, eu não vou fazer mais nada da minha vida que me preencha. Eu acho que foi por aí. E foi tão logo ela nasceu, porque eu lembro que você foi treinar, voltou a treinar com muito pouco tempo. Muito pouco. Alta médica, assim, a minha primeira filha foi cesárea, enfim, teve uma complicação, não consegui parto normal. Com a liberação, salvo engano, de 30 dias, voltei a treinar. Foi, lembro que você foi precoce. Foi. E Júlia, que é minha segunda, com 10 dias, que foi um parto normal que eu consegui. 10 dias eu voltei a treinar. E assim... Pra mim, aquilo ali era meu momento. Foi o impulso que você precisava naquele momento. E foi a partir dali que essa coragem chegou e você se apropriou dela. Exatamente. E tá com ela até hoje. Para sempre. Gente, que delícia. Doutora Alice, fala um pouquinho sobre esse momento. Eu acho que a maternidade também foi um marco importante para mim, Lu.
transforma, né? Transforma a gente como um todo, tanto positivamente quanto aquela transformação não negativa, né? Mas que faz a gente querer sair do lugar comum, entendeu? Sair daquele lugar desconfortável, digamos assim, poder fazer mais. Então, assim, a maternidade, ela é transformadora, né? Então, esse eu acho que foi um marco importante para mim também. Hoje, na rotina de vocês, é comum a gente se perceber em determinados momentos. E quando vocês se pegam fazendo coisas diferentes das que vocês faziam anteriormente, como, por exemplo, temos casa, marido, secretária, mercado, todo Muita esse coisa universo, pra um lidar, monte né? de coisa. Mas assim, quando vocês se pegam, tem um mercado para fazer, mas aí volta e diz, não, tem um mercado para fazer. E ele será feito. Mas Exatamente. agora eu vou no salão, agora eu vou sair com as amigas, agora eu vou malhar, agora eu vou fazer algo que vai me deixar feliz. Quando vocês se percebem nesse lugar, com o que é que vem? Você falou lindamente aí desse respiro, porque, assim, hoje as pessoas normalizaram estar cansada, é bonito, virou status estar cansada. Você está cheia de funções, está cheia de atividades, cheia de tarefas, agenda cheia, mensagens, é bonito, virou motivo de status e de orgulho. Então, assim... Mas eu não tenho tempo para nada. Pois é, exato. Esse lugar eu não muito quero. dessa posição. Eu achava o máximo ser essa pessoa, e eu ouvi muitas vezes das minhas amigas dizer, como é que você consegue dar conta de tudo? Seu dia tem quantas horas, entendeu? Eu adorava, entendeu? Mas eu parei de ter orgulho disso, sabe? Essa foi uma virada de chave também. Eu não acho mais bonito. Hoje eu me priorizo. A exaustão. E fazer minha unha, exatamente, sem peso na consciência. Consigo ter um momento de massagem, de drenagem com Mar maravilhosa. Né? Organização. Beijo, Mar. E cuida do nosso corpo, da nossa alma, da nossa aura. Aqui é Fabiola aí, da Iné, que é maravilhosa também. Olha o merchan! Que delícia! Fabiola, Joana, Maria, cuidado, quem quer que todo, seja, mas vocês estão se permitindo entregar um momento para que vocês possam ter esse momento seu. É um momento que a gente para ali só nosso, e só sente. É bom demais e isso precisa ser cultivado com mais frequência, porque é isso que vai dar força para que a gente mantenha esse ritmo e essas escolhas. Lu, e tanto eu quanto Ivana, a gente teve um momento das nossas histórias, né, com as atividades físicas, que a gente levava nossas filhas. Entendeu? A gente gostava, era maravilhoso, era lindo esse momento de conexão. Mas, por outro lado, não era um momento só nosso. Não. Então, hoje, quando a gente para e pensa, nossa, como é bom. Eu amava levar minha filha, era divertida, era fofo. Mas hoje, a gente não se concentrava na gente, porque a gente ficava, né, querendo dar atenção. Olha a atenção que você fala, que ficou lá para os outros, essa questão de agradar. Vocês levavam as filhas para não deixar em casa sozinhas, para elas partilharem daquele momento. Mas aí aquele momento deixava de ser só de vocês. Hoje eu entendo o quanto ele é importante, é o meu momento, que eu consigo ouvir minha música, estudar alguma coisa, aprender uma coisa nova. Ou não pensar em nada também. Exatamente. E tá tudo Desopilar. bem. Exatamente. Focar no treino. Focar no exercício, o máximo de rendimento em pouco tempo, né? Porque a gente tem o quê? 40 minutos, 60 minutos para treinar. E o treino tem que ser bem feito, né? Porque senão também não adianta. Verdade. Agora, olhando para trás, assim, um pouquinho. Agora, esse momento vai ficar... Nunca mais vocês vão lembrar. O que vocês diriam para a versão Alice anterior, para a versão Ivana, de antes da maternidade? O que vocês dariam de conselho? Se vocês estivessem lá atrás, o que vocês gostariam de ouvir naquele momento? Siga sem medo. Perfeito. Confia no processo. E não só para as versões anteriores da gente, como para todas as outras mulheres que estiverem desejando uma mudança. Confie no processo, confie no chamado, confie no zumbido. Siga sem medo, sejam felizes. Nem todos os dias são fáceis. Tem dias difíceis, dias que a gente se questiona por que a gente está fazendo isso, se vai dar certo ou não. Mas esse pensamento, como eu falei, né, lá no início, intrusivos, a gente descarta. E pronto. E quando você olha para trás, você venceu, você conseguiu, você alcançou um objetivo, você já está com outro objetivo. E a meta só aumenta, né? Dobra a meta, vai dobrando a meta. Agora, assim, eu queria tocar num ponto que às vezes a gente
pensa, lembra, persiste, mas às vezes a gente esquece de pensar nisso na gente mesmo, em alguns momentos. Onde Ivana, onde Alice, onde vocês querem chegar? Mas ficou um silêncio aqui, né? No estúdio agora. Exatamente. Onde vocês se Eu acho veem? que eu já- Vamos imaginar, gente, porque é exatamente nesse lugar que Eu se acho vocês que hoje imaginarem, eu já cheguei onde vocês eu vão queria chegar, sabe? Eu me encontro com a felicidade plena, assim, por estar fazendo o que eu posso e quero pra mim e por mim. E pela minha família, pelos meus amigos. Eu acho que essa virada de chave, né, que englobou várias áreas da minha vida, tanto na área profissional, como na área, né, enfim, familiar e né, atividade física também. Eu acho que isso tudo que eu conquistei em relação à coragem, à disciplina, à meta, eu acho que é isso aí. Eu acho que é só manter, né, que a vida flui, a energia vem e as coisas acontecem. Então você, Ivana, se percebe feliz Plena. mantendo a vida que tem hoje, as decisões tomadas Isso. e a rotina. Só seguir o da fluxo Ivana. agora, exatamente. Entendi. Eu ainda, né, me organizando e me movendo para principalmente ter mais tempo de qualidade com minhas filhas, poder ter mais tempo sem estar cansada, sem estar... Porque, assim, às vezes a gente está numa rotina tão intensa que a gente vai fazendo tudo no automático, né? Sem estar vivendo, de fato, aquele momento. Então, ainda sinto falta disso. Por mais que eu me esforce, né? Eu tenho uma cobrança muito grande em relação a isso. Mas, assim, é um desejo que eu ainda estou buscando. Então, ter mais tempo de qualidade com elas, poder passar momentos, né, brincando mesmo, sorrindo, sem estar cansada de um dia tão exaustivo, entendeu? Poder atender com mais propósito, sem estar simplesmente ali no automático, cumprindo funções, cumprindo metas. Então, acho que talvez o trabalho com propósito, o trabalho com uma comunicação, passando a comunicação adequada, passando verdade e vai me recompensar com esse tempo de qualidade com minhas filhas, entendeu? Então, ainda estou margeando esse caminho, mas acho que estou seguindo o Não, caminho mas posso certo. dizer, gente, vocês já É estão lá. autocobrança, Já estão lá, Você é uma sabe mãe por quê? Por um maravilhosa. motivo muito simples e genuíno. Porque existe verdade. Existe verdade na sua rotina que te faz feliz. Existe verdade na sua vontade de ser mãe, de ser completa e principalmente de ser inteira. Mas quer saber? Você também já é tudo isso. É só manter e a constância vai ser o diferencial da vida de vocês. E isso é lindo de ver. Eu estou vendo histórias nascerem aqui, mudanças acontecerem, mas eu estou vendo, sobretudo, verdade. Verdade extraída do coração e que está ali. E que vocês vão ter força, vocês vão encontrar essa coragem. E para cada dia alcançar algo mais e algo vai mais chegar para preencher e vocês vão agregar o que vier, mas vocês vão, porque vocês decidiram. Existe muita verdade nesse coração. Agora a gente está quase caminhando para o final e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a família, uma mensagem para as mulheres, uma mensagem para os homens, uma mensagem de que é possível, vale a pena, mas principalmente que vocês estão felizes com essa nova versão que vocês vêm atribuindo às vidas. Quem começa, a gente já está finalizando. Nem sempre os dias serão fáceis, né? Mas o importante é persistir, constância, organização, rotina, para atingir e para caminhar e atingir o seu propósito. Então, confiança em si mesmo, confia no chamado e seja feliz. Uau! Eu acho que essa fala de doutora Alice Caroline já me representa, hein? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter constância, a gente tem que ter propósito e a gente tem que viver a vida, né? A gente está aqui hoje, não sabe o dia de amanhã, e eu acho que a gente tem que fazer dos nossos dias únicos e os melhores. E que todos sejam extraordinários. Uau! Gente, é lindo. E, de verdade, eu quero que essa conversa alcance mulheres que verdadeiramente acreditam que precisam se diminuir
para que seus sonhos não caibam em seus corações. Essa conversa precisa chegar em você. A gente não escolhe, a gente escolhe ser inteira. A gente não quer ser profissional, pura e simplesmente. A gente não quer ser só mãe, a gente não quer ser só esposa. A gente quer ser inteira. E para a gente entregar o nosso melhor, a gente precisa dessa verdade. Então, eu espero muito que esse primeiro episódio chegue para você de uma forma que te abrace, que te acolha, mas que, sobretudo, te encoraje. Encorajem a lutar, encoraje a dizer eu quero, eu posso, eu consigo sim, porque você consegue. Se tem aquela sementinha lá no seu coração, se alguém plantou, seja esse programa, sejam mulheres que fortalecem você, ele vai crescer sim, vai germinar e vai dar frutos. E os frutos serão as novas vidas que vocês terão. Os novos momentos e principalmente as novas formas de olhar a vida, de encarar a vida, seja encarar filho, marido, amigos, momentos, enfim, tudo isso vai mudar. Porque o mundo pode até tentar dizer aonde você vai, mas quem define o seu lugar é a sua coragem. E se essa coragem existe, o céu é o limite, está tudo bem. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse é um primeiro episódio de uma história que eu tenho certeza que está sendo construída com muita verdade. Porque o que a gente quer é justamente isso, compartilhar. A gente não quer ter nem conhecimento, nem verdades, nem experiências para que a gente viva elas sozinhas. A gente quer que outras mulheres não tenham os mesmos desafios ou não errem como possivelmente a gente errou, ou se a gente encontrou alguém para direcionar em determinado momento. A gente quer ajudar pessoas, a gente quer ser essa mulher. Essa mulher que não compete, essa mulher que chama e diz, eu estou aqui, se der tudo certo, eu estou aqui, mas se der tudo errado, eu estou aqui também. É isso aí. E para essas mulheres que a gente precisa existir e entender. Vão existir as outras que competem, vão existir as outras que querem ter as nossas vidas, vão existir tantas outras como a sociedade impõe. Mas vão existir aquelas que vão olhar nos nossos olhos e vão dizer obrigada, você me ajudou. Obrigada pela fala, obrigada por aquela inserção, obrigada até pelo aquele silêncio. Mas obrigada. Aquilo, para mim, mudou a minha direção. Aquilo foi decisivo na minha tomada de decisão. Aquilo foi originariamente tudo o que eu precisava viver. Obrigada a você também por nos permitir passar um pouco dessa Viver isso aqui. Eu acho que esse momento. tudo isso era o que a gente precisava, né? Até Uau. pra gente se autoafirmar, né? Nessa jornada, nessa escolha, e ter certeza de que as decisões foram acertadas. Eu quero só finalizar com a nossa frase de hoje para dizer a você, para dizer a vocês, para dizer a vocês homens também. Afinal de contas, vocês não são mais quem mandam nós mulheres. Não, há algum tempo já deixaram de ser. Mas vocês também são importantes. E é relevante que a gente reconheça esse lugar dos homens. É importante que a gente dê a eles essa prevalência, mas assim, não com um grau, um percentil muito alto, tá? Mas a prevalência para vocês se sentirem bem, mas a gente se apropriou de quem a gente é. E isso faz tudo mudar, faz todo sentido para as nossas vidas. Quero dizer a você, mulher, quero dizer a você que está aí assistindo, escutando, tendo acesso a esse conteúdo que é atemporal. É atemporal e ele vai chegar para você no momento que você precisar desse conteúdo. Que quero te dizer que você não precisa diminuir seus sonhos para acreditar na sua vida. Você precisa crescer até que a sua vida caiba em seus sonhos. Que Deus nos abençoe. Até nosso próximo programa. Beijo, beijo!